Vamos fazer uma pergunta até informativa. Uma coisa, Jefferson, que a sociedade aqui... São coisas que a sociedade precisa saber, quer saber um pouco mais. Quase que eu caí aqui. Pergunta cara, pesada. já é uma pergunta profunda dentro desse assunto, que é pra pegar você de surpresa, pra fazer você gaguejar mesmo aí, sabe? Vamos lá. Uso capião de área rural, inferior a módulo. É possível? Boa pergunta, porque tem discussão ainda. Isso que eu queria saber, porque é uma grande pergunta e inclusive muito profunda. Pode parecer muito simples, o Natan de repente tá achando ela muito simples, mas é uma pergunta muito profunda. Natan, a pessoa tem uma fazenda, lá no passado ele deu a casa ali pro caseiro. É um pedacinho ali de 3 mil metros, onde ele tem a casa dele, ele já mora ali há 20, 30 anos. E um dia ele precisa ir embora, ele precisa vender aquele pedacinho e é reconstituído que é dele, o fazendeiro deu pra ele, a família tem ciência. Só que o módulo mínimo rural é 30 mil metros. Então eu gostaria de saber se existe jurisprudência sobre isso. Tem jurisprudência contra, tem jurisprudência a favor, tem doutrinador que é favorável, tem doutrinador que não é favorável. Mas aqui a gente pode usar, pelo menos eu vou usar aqui, a lógica do restante, né? Aquela parte foi dada pra ele. A princípio foi dada a ele. Então, se foi dada a ele, dele é. Não importa o tamanho daquilo ali. É claro que, para constituir, cada município tem a sua metragem. Então, é necessário avaliar aquilo ali. Mas a maioria dos outros doutrinadores, por exemplo, nessa área, consideram que é possível sim, né? Que não teria. Mas é claro que teria uma discussão aí, porque a jurisprudência entende algumas que não seria possível um uso capião dessa forma. Mas, no meu ponto de vista, seria sim. Nós tivemos, inclusive, Jefferson, recentemente, um parecer contra essa iniciativa, essa orientação aqui na nossa região. O Ministério Público, parece que ele está questionando alegações ambientais sobre isso. E uma coisa que na nossa região de cidade interior existe muito, sabe? Chácaras pequenas, onde a pessoa ela obtém uma posse há muito tempo. E eu, como um afegão médio também desse assunto, dentro do artigo 5º da Constituição, não sei se é o artigo 5º, que fala sobre... Tem um inciso que fala sobre o direito de ter, né? Então, esse peso, dois pesos, duas medidas, se ele tem, se já é constituído, se ele já tem há tempo, por que ele não pode ter um documento que aquilo ali é dele? Então, isso aí é muito interessante por conta do seguinte, o direito ele não é absoluto. Essa é a questão, o direito não é absoluto. E, às vezes, eu faço um paralelo quando eu tô dando aula para concurso, de que o que vale mais, o direito à vida ou o direito à liberdade? Ou, sei lá, o que vale mais, o direito à vida ou o seu direito de intimidade? Vamos. Qual que vale mais? Qual vale mais, Natan? Responda. Agora o jogo virou, né? Virou, claro. Pois é. Rapaz, pesado. O jogo... o jogo. Direito à vida? Direito à vida e o... Ou intimidade. O seu direito de intimidade. Qual que vale mais? Que a Constituição garante o seu direito de intimidade. Qual que vale mais? Eu acho que é a vida. Vou te falar que nenhum dos dois. Eles são a mesma coisa. Não existe nível hierárquico ali. O direito à vida, ele não vale mais do que intimidade. Porque a gente vai ter que analisar o caso concreto. Então, o caso concreto, ele vai valer mais. Então, a gente entra na discussão, por exemplo, do caso do aborto, né? O que vale mais ali? A vida da criança ou da mãe, né? A gente tem que analisar, por exemplo, que o nascituro, ele tem expectativa de direito. Ele só tem expectativa de direito. Então é aquela ideia. Se ele nascer com vida, ele passa a ter direito. Mas é resguardado o direito à vida. Tem alguns doutrinadores, eu não vou me lembrar agora o nome de um deles, mas eu já utilizei, que ele diz o seguinte, que o direito à vida que a Constituição preza é o direito de você não ser morto, depois que você já nasceu com vida. Então, olha pra você ver a profundidade disso. Tem doutrinador de direito constitucional que entende isso. Que o direito à vida você só passa a ter direito à vida se você sair da barriga da sua mãe. Quando foi concebido? Tem doutrinador que não entende. O direito francês, por exemplo, garante direito à vida a partir da concepção. O direito francês considera isso. Foi concebido, direito à vida já tem. Foi provado que tem uma vida ali. Isso, o direito francês considera isso. Mas boa parte do direito, como o nosso também, ele considera isso. Você precisa nascer para você ter. Antes você é um sujeito com expectativas de direito. É claro que o nascituro passou a ter nome, passou a ter alguns direitos. Até muito tempo atrás, às vezes não garantia nem nome ao nascituro. Mas depois de um tempo foi garantido, pelo menos dar um nome para ele. Mas a gente precisa analisar o caso concreto. Então, a gente tem doutrinadores que entendem que o direito à vida, por exemplo, é o direito de você não ser morto. E aí, quando a Constituição garante essa possibilidade de você ter alguma coisa, a gente entra na mesma história. O pessoal brinca, fala que advogado só sabe falar depende. Depende. Porque vai ser necessário analisar o caso concreto. E aí, cabe ao advogado tentar fazer uso das ferramentas que ele tem. De que lado que ele tá. Ele precisa garantir. Não pode porque é inferior a módulo. Então, o advogado, ele precisa fazer esse trabalho para tentar
tentar garantir o direito pro cliente O, dele. o juiz, nesse caso, ele alega entendimento ou ele pega a jurisprudência, no caso? Depende. Depende. Depende também. Às vezes ele... É aquela questão, por exemplo, indo pro direito previdenciário, por exemplo. Caso de aposentadoria, entrar lá e tal. Às vezes a pessoa passou na perícia, ela tem um laudo favorável do perito, e o juiz pode considerar que ela não tem direito, que ela está apta para trabalhar. Ele pode, porque ele analisou todas as provas e chega à sua convicção. A lei brasileira ela diz isso. O juiz ele vai analisar todas as provas e vai chegar na sua concepção. Ele vai chegar na sua ideia do que é direito naquele caso, do que é o certo. E aí ele pode ir por entendimento doutrinário, ele pode não ir. A gente, por exemplo, é comum ver, por exemplo, juízes indo contra entendimentos pacificados do STF, por exemplo. É comum. Por quê? Que eles têm um arcabouço de provas na frente deles, eles analisam conforme a convicção deles. Então, mesmo que tenham jurisprudências e mais jurisprudências dizendo que caso A é daquele jeito que se resolve, o juiz ele tá livre para fazer essa análise, essa análise de consciência dele, de provas e tudo mais. Então, ele não tá preso, ele não é preso, ele não é obrigado a seguir determinadas orientações. Ele precisa, sim, decidir conforme as provas. E se as provas daquele caso concreto estão levando ele a decidir daquele jeito, ele vai decidir daquele jeito. Se as partes não concordam, é outra história. Aí elas que entrem com recurso e façam outra coisa. Mas o juiz, ele não tá amarrado que ele precisa seguir ele precisa seguir aquela orientação. Ele, com base nas provas que ele tem, ele decide da melhor forma possível.